No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do verso 5 diz assim: Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo em Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: Ore ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Quando Saulo de Tarso começou a perseguir a igreja, muitos em Jerusalém fugiram com medo de Saulo, porque Saulo entrava de casa em casa e prendia, matava, maltratava todos os cristãos que ele encontrava. Jerusalém estava em um grande alvoroço e grande perseguição. Todos os cristãos estavam sendo perseguidos lá. Então Filipe, que era um dos 7 diáconos que a igreja havia levantado para dar o suporte que os apóstolos não estavam podendo, porque os próprios apóstolos disseram: vocês vão cuidar da parte burocrática, vamos dizer assim, de cuidar das viúvas, de separar quem recebe alimento e quem não recebe. Vocês vão cuidar disso e nós, os apóstolos, vamos cuidar da oração, vamos estar aqui em oração. Então, Filipe, que foi um dos 7 diáconos escolhidos, no momento da perseguição fugiu. E aonde ele foi parar? Em Samaria. Ele foi para Samaria. Só que a Bíblia diz que aqueles que fugiam anunciando o evangelho. Ou seja, embora eles estivessem fugindo de Saulo, da perseguição em Jerusalém, onde eles paravam, eles pregavam o evangelho. E Filipe parou em Samaria. E a Bíblia diz que ele começou a falar de Jesus ali. Não só falar, mas ele começou a orar pelas pessoas. E muitas pessoas que estavam possessas por demônios eram libertas, doentes eram curados, paralíticos voltavam a andar. E a Bíblia diz que Samaria se tornou um grande alvoroço por causa de Filipe, que estava ali pregando e curando e fazendo grandes maravilhas naquela cidade. E a Bíblia diz que o povo ficou feliz, porque estava vendo milagres acontecendo, coisas impossíveis aos seus olhos. E isso nos chama muita atenção, porque agora, com Filipe, o povo de Samaria está recebendo a palavra, está recebendo Jesus, está crendo, está se batizando. Mas alguns anos atrás, olha o que é que aconteceu. Lucas capítulo 9, verso 51. Como se aproximava o tempo de ser ele levado aos céus, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus,
porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isto, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu e consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Veja, o Senhor Jesus disse: Tiago, João, vai lá em Samaria, faz os preparativos que eu vou passar por lá. Quando eles chegaram lá, o povo de Samaria não quis receber Jesus. Não queremos Jesus aqui. Então Pedro e Tiago, revoltados: o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e matar todo mundo aí, Senhor? E o Senhor Jesus repreende eles e vai para outro povoado. Por quê? Porque o Senhor Jesus sabia que alguns anos depois, Filipe ia entrar naquela cidade, iria pregar o evangelho e a cidade iria receber Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus conhecia o futuro, ele sabia, não, agora eles não querem receber, mas alguns anos lá na frente, Filipe vai entrar em Samaria, vai pregar o evangelho e eles vão crer, vão receber, vão se batizar e vão receber o milagre. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo, meu irmão? Mas no meio daquela alegria toda, a Bíblia diz que havia um homem chamado Simão, que ele era mágico. E toda a cidade de Samaria achava que ele era alguém importante porque ele fazia artes mágicas naquele lugar. Mas este Simão estava o tempo todo ao lado de Filipe, porque ele era testemunha ocular dos milagres realizados por Filipe. Então ele não saía de perto, ele mesmo veio a crer e ser batizado. Mas Filipe olhou para aquele povo e disse: vocês precisam receber o Espírito Santo. E então manda a notícia para Jerusalém. E a Bíblia diz que lá em Jerusalém, quando souberam que Samaria havia recebido o Senhor Jesus, eles ficaram muito alegres. Mandaram logo quem? Os 2 líderes da igreja, Pedro e João. E a Bíblia diz que quando eles chegam lá, eles contemplam aquela maravilha, todo mundo crendo no Senhor, e eles começam a orar para que aquelas pessoas que haviam sido batizadas em nome do Senhor Jesus recebam o Espírito Santo. E aí, Simão, quando vê que Pedro coloca a mão sobre as pessoas e as pessoas começam a falar em mistério, começam a profetizar, recebem o Espírito Santo, ele olha para aquilo e não vê aquilo como algo maravilhoso, como algo poderoso, como um milagre, não. Ele vê como algo que ele pode lucrar. Ele vê como algo que ele pode ganhar algo em cima. Você está entendendo? Ele disse: espera ainda, imagina eu tendo esse poder, quanto eu posso cobrar por isso? Aí ele chega para Pedro, oferece dinheiro e diz: me vendam esse poder para que aqueles que eu colocar a mão também recebam o Espírito Santo. Eu quero também ter esse poder. Quanto é? Eu até posso imaginar, irmãos, a cara de indignado de Pedro olhando para ele. Que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar, por pensar que o dom de Deus pode ser comprado. Esse seu dinheiro não vale nada para Deus. Que ele seja destruído com você. É isso que Pedro está dizendo. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois o seu coração é injusto diante de Deus. Irmãos, quem são aqueles que têm parte no ministério de Deus? São os justos. Pedro está dizendo: se você for uma pessoa injusta, você não tem parte no ministério de Deus. Você não tem parte na obra de Deus. Aquelas pessoas que conseguem ver lucro em cima da obra de Deus, essas pessoas são injustas diante de Deus e não têm parte na obra de Deus. Não importa o título, não importa a posição, não importa quem seja, se essa pessoa vê lucro em cima da obra de Deus, essa pessoa não é justa diante de Deus. Ela é uma injusta e ela não tem parte na obra de Deus. Pedro disse: arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe os seus maus pensamentos. Pois eu vejo que você está cheio de amarga inveja. Você está com inveja. Você não quer esse poder para que você possa transmitir vida para as pessoas, transmitir alegria, transmitir o Espírito de Deus. Não, você não quer. Você está com inveja porque você não tem esse poder, porque você não consegue, porque o teu coração é mau. Aí Simão, ele olha para Pedro, irmãos, e gela naquela hora. E ele diz: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Ele percebeu, irmãos, que aquilo que Pedro falou foi na alma, irmãos. Não foi palavra jogada, foi uma sentença que Pedro lançou ali sobre ele. Ele disse: ore ao Senhor para que essas coisas terríveis não me sobrevenham. Mateus 10:8 diz
De graça recebestes, de graça dai. Irmão, pregar o evangelho, orar pela libertação das pessoas, orar para que as pessoas recebam o Espírito Santo, isso tem que ser o nosso prazer, isso tem que ser a nossa alegria. Porque a obra de Deus, porque estar na presença de Deus é algo prazeroso, é a tua vida. Você está entendendo, meu irmão? Não siga aqueles que pregam a obra de Deus por dinheiro, porque essa pessoa está em fel de amargura, é invejosa, quer ganhar dinheiro em cima dos servos, das servas do Senhor. Não tenha temor dessa pessoa, não importa o que ela fale. Você tem que seguir aqueles que pregam a palavra por amor, que a palavra de Deus é o seu respirar. Ele está ali porque ali é a vida dele, não porque ali é o emprego dele. Se ali for o emprego dele, ele vai fazer o que tiver à sua disposição para ganhar mais dinheiro, para que o salário dele aumente. Você está entendendo, meu querido? Mas se aquilo ali for a vida dele, se aquilo ali for o respirar dele, então glorifique a Deus. Patrocine esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Mas se for o contrário, fuja. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Mas se o ladrão vier, elas fogem. Você está entendendo? Que Deus possa falar mais e mais ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.